2010 a 2014, foi para o UFABC, e esse ano ele voltou, né, para a UFAM, é um professor agora da UFAM, titular, que é o professor Marcos Marrocos. O Marcos, eu já vi um seminário dele, uma vez num verão que ele ministrou, e ele é um excelente expositor, então acredito que, botando um pouco de pressão nele, né, certamente a gente vai falar, não faz aproveitar, pressão. A gente vai aproveitar bastante essa palestra, ele é um bom expositor. Bom, o título hoje da palestra, o título da palestra do Marrocos tem que procurar onde está o Laplaciano, porque sempre aparece ali no título. Exato. Construções de Laplacianos em geometria riemanniana. Então, o professor Marrocos vai falar um pouco sobre geometria, análise, topologia, álgebra, etc., sobre matemática, né? Bom, bem-vindo aí, Marcos. Obrigado por ter aceito aí o convite para fazer a apresentação para a gente. Legal, pessoal. Bom dia a todos. Puxa, que satisfação, né? Quer dizer, tá de volta a casa. Que bom revê-los todos, os amigos antigos e os novos. Estou muito animado por estar de volta aqui, conseguir fazer parte do time. Então, estou ali no banco, onde precisar, pode chamar. Então, hoje eu vou continuar aqui a minha saga, né? Os meus estudantes lá da UFABC, até brincava que se for meu estudante, vai aprender o Laplaciano de algum jeito, né? E aí criaram o nome Laplaceita. Fazer parte do grupo tem que ser iniciado no Laplaciano. E aqui não vai ser diferente, eu estava comentando antes de começar, que eu fazendo leituras de livros de geometria, sempre notava que alguns operadores diferenciais eram apresentados a partir das suas expressões de coordenadas locais. E aí, por uma questão de tempo, né? De tempo não, de espaço no livro, eu imagino, os autores preferem mostrar a relevância do operador a posteriori, né? Então, a minha ideia aqui é mostrar uma maneira um pouco mais natural do surgimento desses operadores. Eu me refiro basicamente ao divergente e ao Laplaciano. Então, tá bom, eu vou começar do ponto de vista analítico, que é assim, só para se lembrar, né, que se você já conhece o Laplaciano, talvez isso daqui possa ser uma novidade, né? Como é que você calcula o Laplaciano de uma função em ponto P? Eu poderia começar aqui com a fórmula também, mas eu prefiro dar essa definição um pouco mais, digamos assim, indireta, né? Então, você pega uma função e calcula a média dela em bolas, do raio, né? E se calcula a média, ou melhor, a taxa de variação dessa média. E aí vai aparecer, necessariamente, as derivadas de f quando você calcula essa taxa de variação, né? Quer dizer, aí essa seria a ideia para aproveitar as características de harmonicidade do operador Laplaciano. Mas do jeito que a gente conhece ele normalmente, nos cursos de cálculo ou nos cursos de EDP numa primeira versão, o Laplaciano é um operador bem simples, mas você calcula a segunda derivada nas respectivas variáveis independentes. Então, esse é o Laplaciano. E essa forma de cima aí é uma maneira um pouco diferente de você apresentá-lo. Tudo bem, a ideia aqui é isso mesmo. Vamos fazer a comparação de como é que nós fomos apresentados ao operador e como é que ele surge de maneira espontânea. Né? Muito bem. Começando aqui com alguns modelos físicos, só para contar a motivação, né? Por exemplo, o Laplaciano aparece na modelagem da equação do calor, da propagação do calor, né? Ele aparece também naturalmente. Eu posso, depois, se alguém quiser saber, explicar exatamente por que o Laplaciano se adequa muito bem à propagação do calor, por exemplo. Tem uma explicação intuitiva bacana. Aqui tem um outro local outro modelo que o Laplaciano aparece naturalmente, e aqui é importante, esse para a palestra é fundamental. Você começa com um campo de
de velocidades de um fluido incomprensível. Isso significa dizer que o divergente de V, esse divergente usual do Rn, é igual a zero. E aí você diz que ele é irrotacional quando existe uma função escalar U, tal que esse campo é igual a menos o gradiente de U, né? Então, isso daí são características físicas que você gostaria que o seu fluido tivesse. E esses operadores, tanto gradiente quanto divergente, aparecem no modelo. Esse eu vou explorar com muito mais calma mais adiante. Tudo bem. Então, os outros modelos onde o Laplaciano aparece também de maneira muito espontânea é a propagação de onda e na equação de Schrödinger, que é a codificação aí de modelos clássicos, né? Então, maravilha. Então, esses são os modelos físicos usuais onde ele aparece. Não é meu intuito aqui entrar no mérito de cada um deles, mas é bom saber que eles ocorrem normalmente. Não sei se vocês viram, todas as equações aqui são de evolução, depende do tempo. E aí não tem como você falar de problemas de evolução, principalmente esses protótipos, equação do calor, por exemplo, sem falar da ideia de Fourier. Então, que é propor uma solução para esse modelo da equação do calor, né? Então, a ideia de Fourier foi justamente considerar a solução como uma função dada por variáveis separáveis, uma funçãozinha que depende de t e outra funçãozinha que depende de x, e com isso, substituir na equação e verificar a possibilidade da existência de uma solução dessa forma. Com isso, aparece esses quocientes naturais, você pode estar um pouco incomodado com os denominadores se anularem, mas isso é irrelevante, é uma tecnicalidade que você resolve. E aí, o fato é que você consegue separar a sua equação de evolução inicial em duas outras, né? Simplesmente olhando para essa equação aqui em cima. Muito bem. Então, né, de cara, quando você vai usar essa ideia de gênero de Fourier, você vê que o problema de alto valor para o Laplaciano é relevante. Demais da conta, né? Para descrever o fenômeno evolutivo. Muito bem. Então, uma solução geral, escrita pelo menos de forma escrita em sua versão formal, seria o produto da solução da equação em alfa e uma equação em φ, né? São as autofunções do Laplaciano. Muito bem. Então, daqui para frente é todo o trabalho de você provar que, de fato, esse formato produz uma solução para o seu problema. Muito bem. Então, dado esse panorama um pouco histórico-estrutural, aí vamos passar para o modelo de fluidos, que era o que realmente eu queria focar aqui hoje. Então, a partir de agora, a gente só precisa de análise do RN para seguir com as ideias aqui, tá certo? Qual que é? Eu devia ter colocado um slidezinho de... Como é que fala? De organização da palestra, né? Mas eu vou informando o que vai acontecer daqui para frente. Então, a ideia é o seguinte. Estudando fluidos, nós vamos ver como é que esses operadores que eu acabei de falar lá em cima, o Laplaciano e o divergente, eles aparecem naturalmente examinando o que acontece com o fluido. A partir daí, usando as ideias que vão surgir aqui, nós vamos tentar levar isso para a variedade riemanniana, mas levando as ideias, não as formas. Então, esse é o meu propósito aqui. Espero que dê certo. Então, vamos lá. A gente começa com um domíniozinho, pode ser do formato que você quiser, desde que tenha fronteira suave, e um campo de vetores também suave, né? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar as soluções desse campo, primeiramente. O que é a solução de um campo? Né? Na verdade, a coleção de todas as soluções da equação diferencial gerada pelo campo é um fluxo que nada mais é do que uma família de isomorfismos na variável t, que seria aí a variável temporal. Tá certo? Então, você tem essa equação aqui e a solução dessa... Não é nem solução, né? Você tem uma propriedade do fluxo, que é a solução, né? Muito bem. Pronto, coloquei esse sisteminha de EDO, que é o que é gerado pelo campo, e nós vamos estudar o quê? Vamos analisar o que acontece com o volume do fluido à medida que você evolui pelo campo X. Essa é a ideia.
Então, quando você faz isso, como é que na prática você calcula? O que você faz é calcular a integral da imagem da região pelo fluxo, né? Em cada instante, você tem o volume daquela região. Então, com isso, você consegue descrever o que o campo X está fazendo com essa região do espaço que você está considerando, que aqui é descrita pela região ômega. Muito bem. E como nós estamos falando de análise de comportamento, nada mais natural do que você analisar a taxa de variação desse volume ao longo do tempo. Tá certo? Então, daqui, da equação de cima para de baixo, o que acontece é que eu quero calcular a derivada dessa função que dá o volume da região pelo fluxo. E o que a gente faz aqui é derivar sobre o sinal de integral da seguinte maneira. A primeira coisa que você faz é fazer uma mudança de variável para tirar a variável t do domínio e levar para o integrando, né? E depois que você faz isso, aparece naturalmente o jacobiano, que é o determinante da derivada espacial da sua família de diffeomorfismos. Tá certo? Pense não ter parado, essa expressão aqui faz completamente sentido. Pois bem, é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. Porque se eu quero entender a taxa de variação do volume por um fluxo gerado por um campo, eu tenho que essencialmente entender o que acontece com a taxa de variação do determinante dessa família de fluxo. Tá vendo? Aqui aparece naturalmente já uma expressão que, digamos assim, surgiu de maneira natural, né? Mais interessante ainda é quando você calcula essa derivada, e aqui só precisa de análise mesmo, tem até uma interpretação bem geométrica de por que a derivada do determinante é o traço. Bom, o mais legal de tudo disso, de você entender essa expressão, é assim. A derivada do determinante é o traço. E é importante notar que, quando eu estou falando desse fluxo, né, no instante zero, o diffeomorfismo, na verdade, é a identidade. Então, para essas expressões ficarem mais harmoniosas na compreensão, essa propriedade é relevante, né? Ou seja, você está partindo de um domínio parado, você está evoluindo ele no tempo, ele vai mudando o formato e o seu volume. Aí já aparece o traço da derivada do campo. Aí, assim, o campo é um vetor, a derivada total do campo é uma matriz, o traço disso vai dar o que a gente chama de divergente. Então, é daí que aparece o divergente. O que você está analisando? Naturalmente, ele aparece no estudo aí de qual é o comportamento do volume de uma região ao longo do fluxo. Né? Então, a gente ganhou uma ideia para seguir com ela adiante. Né? E aí, com isso, a gente define também o que é a divergência de um campo. Né? Por exemplo, se essa expressão de derivada dá zero, você está dizendo que o volume não varia, então o fluxo conserva o volume, e aí você pode, por análise aqui, né, estudar os campos tais que o traço da sua derivada dá zero, e seria dizer os campos cujo divergente é zero. Agora, faz um pouco mais de sentido você falar em divergente zero, que são os campos que preservam o volume. Tá certo? Então, vamos olhar para essa expressão aqui do ponto de vista bem estrutural. Do lado direito, eu tenho simplesmente as derivadas parciais. Eu estou no RN, não tenho que me preocupar muito com isso. Mas a expressão do meio aqui, que é o traço da derivada de x, ela guarda para si uma espécie de, como é que eu vou dizer isso, né? Característica estrutural. É intrínseco, eu quero dizer. Né? Aqui eu não preciso de coordenadas para definir o objeto. Isso para nós, quando formos levar para espaços curvos, vai ser muito relevante. Então, naturalmente, para nós, do jeito que definimos o divergente, essa propriedade segue naturalmente e já era mesmo quando você está no RN. Né? A gente vai explorar isso até a última gota. Então, vamos lá. Então, se você olha para os campos que são irrotacionais, como eu disse antes, são campos que são gradientes, e aí você calcula o divergente desse campo, e aí ótimo, aí aparece mais uma vez o que a gente entende por Laplaciano, tá ele aqui, né? E mais uma vez a gente ganha, fazendo essa análise, a gente ganha uma característica estrutural aqui do Laplaciano, porque você ganha que ele é o traço da segunda derivada de uma função, né? Você fala, mas isso não tem nenhuma relevância, porque no RN a gente já sabia disso, é óbvio, né?
Mas, de novo, a gente ganha esse fato de você estar escrevendo esse operador de uma maneira usando operações intrínsecas, sem lançar mão de coordenadas, né? É isso que a gente vai explorar e muito aqui. Então, muito bem. Aí está o Laplaciano nas suas formas usuais e que eu quero crer que, conforme eu apresentei, todas essas expressões aqui, surgiram de forma natural e espontânea. Tá certo? Então, vamos para frente. Que a ideia agora é explorar mais a fundo o que acontece com esse operador diferencial. A partir daqui, pessoal, eu vou apresentar o Laplaciano como... não é como, né? É a partir de ideias de análise funcional. Vamos lá. Para quem não está habituado com a notação de análise funcional, ou com as ideias de análise funcional, você pode pensar em álgebra linear do começo ao fim, aqui, sem prejuízo de perder as características que eu quero chamar a atenção, que são estruturais, né? Se você está querendo saber os detalhes, aí vamos para os épsilons e deltas em análise e as derivadas covariantes em geometria. Mas a ideia aqui é você observar a estrutura, como é que ela é simples. E a nossa fórmula mágica, para começar no RN, é o teorema do divergente. Tá certo? O teorema do divergente pode ser entendido de uma maneira bem informal como o teorema fundamental do cálculo de dimensão superior. E se fala em teorema fundamental do cálculo, é muito comum em análise em EDP você olhar para a fórmula de integração por partes. Tá certo? Então, você calcula o divergente do produto de um campo por uma função e integra. Pronto, é basicamente isso que você faz. E o que você obtém, aqui está, é a fórmula de integração por partes. Isso é fundamental para nós. Eu gostaria que todo mundo aqui prestasse mais atenção nessa propriedade que aqui está, porque aqui tem informações funcionais que para nós vai ser daqui por diante muito relevantes. Tá certo? Bom, dessa fórmula de integração por partes mais simples, você começa a derivar, ou melhor, a obter fórmulas clássicas e absolutamente fundamentais. Aí está as famosas fórmulas de Green. Então, a primeira só vai nos servir do ponto de vista estrutural, daqui a pouco nós vamos dizer por quê, e a segunda serve em geral para você mostrar que o Laplaciano é um operador diferencial simétrico, no sentido de álgebra linear, com relação ao produto interno dado pela integral no espaço das funções. Maravilha. Então, se você ficar com isso em mente, o que tem aqui no quadro é só a álgebra linear e o teorema da divergência. Tá certo? Você pode estar um pouco desconfortável com a condição de fronteira, mas a gente já vai se livrar dela para conseguir pensar de maneira mais clara, né? O que a gente vai fazer é considerar funções que têm suporte compacto em ômega. Se você quiser pensar nas funções que se anulam na fronteira, também serve, e eu quero as mais regulares possível, porque eu não quero me preocupar com problemas de análise aqui e me fixar na estrutura. Pois bem, pessoal, o que está acontecendo aqui? Do lado esquerdo, você tem o produto interno da integral em funções, e do lado esquerdo, você tem um produto interno usando a integral no espaço dos campos. O produto interno faz o produto interno desse campo com esse campo, que são gradientes, vira um número, ou melhor, vira uma função e você integra. Isso aqui é um produto interno no espaço dos campos. E do lado esquerdo, você tem o produto interno no espaço das funções. O que isso aqui está nos mostrando do ponto de vista estrutural que eu quero te chamar a atenção? Do lado esquerdo, você tem uma forma quadrática associada ao Laplaciano. Do lado direito, por conta do teorema da divergência, você tem uma outra forma quadrática, ou uma forma bilinear, vamos falar assim, né? Forma bilinear, também associada ao Laplaciano, mas aqui envolve só o gradiente e o espaço dos campos. E, por fim, essa condição de fronteira na segunda equação some, e você vê que, de fato, o Laplaciano é um operador simétrico com relação à integral em L2. O que eu quero explorar aqui a partir de agora? As características funcionais, variacionais do operador de Laplace. Depois a gente junta tudo. Muito bem. Então vamos explorar isso aqui um pouquinho mais, né? Vamos calcular os adjuntos. Aqui, para mim, eu vou chamar de adjunto formal, porque eu não quero me preocupar com convergência nem nada do tipo. Então, muito bem, eu já te disse como é que você coloca um produto interno no espaço das funções e um produto interno no espaço dos campos. Aqui estão eles, né? E agora eu vou entender o operador gradiente como sendo
um operador linear do espaço das funções e do espaço dos campos. E o divergente faz o contrário. Ele pega um campo e transforma numa função. O que a gente viu até agora foi isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Usando o teorema da divergente de novo, vamos olhar para esses dois operadores e entender a relação entre eles. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu? Olha lá. Quando você faz o produto interno do gradiente de uma função f com x, tá aqui como é que fica. Você usa integração por partes para tirar a derivada de f e jogar em x, e a derivada sai gradiente de f e vira divergente de x. Tá vendo? Do lado esquerdo você tem o produto interno no espaço dos campos. Do lado direito você tem o produto interno no espaço das funções, porque o divergente de um campo é uma função. Consequência disso, se você olhar essas expressões aqui, ó, o que você tem é uma espécie de relação de adjuntividade, se é que essa palavra existe. Tá certo? Então, olhando para essa expressão, é como se você tivesse tirado o operador do lado da função f e jogado para o x. Tá certo? É nesse sentido que é... Você lembra como é que faz lá em álgebra linear? Para quem nunca viu ou não está acostumado com esse ferramental todo, você tira a matriz de um lado do produto interno e joga do outro lado. Né? Aqui tem complicações diferentes, porque esses produtos internos estão em espaços diferentes, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Então, usando essa relação, eu simplesmente defino o menos o divergente, que aparece o menuzinho aqui na frente, como sendo o adjunto do gradiente. E isso a gente conseguiu explorando essa característica funcional do operador gradiente e do divergente. Com isso, a gente consegue escrever o laplaciano agora como sendo a composição do operador gradiente com o seu adjunto, no sentido integral que nós fizemos aqui. Tá certo? Agora o laplaciano ganhou uma nova caracterização, né? Aqui, caracterização funcional. Isso aqui ocorre muito em física, por exemplo, que é onde eu tenho visto essa notação com mais clareza. Estou muito longe de ser um leitor afinco de papers de física, mas mesmo nos livros visuais isso aí aparece corriqueiramente. Muito bem. Então agora vamos reunir tudo que nós conseguimos do Laplaciano. Né? O que temos até aqui. Né? Bom, o Laplaciano no Rn, você pode simplesmente calcular a segunda derivada com relação a cada uma das variáveis da função e. Ele também é o divergente do gradiente. E ele também é o traço da segunda derivada de f, e ele também, ou melhor, está associado a ele uma forma bilinear no espaço dos campos. E, por fim, ele tem essa característica aqui, essa caracterização diferente, que é usando ideias de análise funcional. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos ver se a gente consegue pegar todas essas caracterizações do Laplaciano e levar para espaços curvos. Mas como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer para levar essas ideias? O que eu poderia fazer? Deixa eu voltar aqui para explicar o que eu poderia fazer. Eu poderia simplesmente trocar o gradiente e as derivadas que aparecem aqui por a derivada covariante de geometria riemanniana e fazer os análogos direto. Né? Quase que copiando a figura. Só que assim tudo bem, vai dar certo. Você, uma vez entendendo como é que as coisas se estruturam no RN, você consegue levar para a geometria riemanniana. Mas eu não queria fazer assim. Eu queria fazer como? Vamos aproveitar a ideia. O que a gente estava querendo estudar lá? Não era o comportamento do volume de uma região por meio de um fluxo? Então vamos tentar explorar essa ideia e saber se a gente consegue reproduzir aqui. Para quem nunca viu, isso faz todo sentido. Por exemplo, se você quer saber como é que uma região específica na esfera evolui através de um campo de vetores. Então aí não dá mais para você usar as mesmas fórmulas que eu usei ali no RN. Então, a ideia de geometria riemanniana já surge naturalmente se você pensar como é que, sei lá, o calor se propaga em uma região específica da esfera quando você conhece o fluxo do calor. Muito bem. Vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai trocar o RN por uma variedade diferenciável e vamos muni-la de uma métrica. O que é uma métrica? Uma métrica nada mais é do que um produto interno em cada um dos pontos dos planos tangentes da variedade. Bem? Então, pensa nessa expressão como sendo, ou melhor, nesse elemento aqui, nesse objeto, melhor dizendo, como sendo um produto interno do espaço tangente. Só isso que eu preciso que você tenha em mente para seguir com as ideias. Então, maravilha. Aqui um pouquinho mais de geometria riemanniana. Se você tem esse objeto, tensor métrico, ou produto interno, cara,
tangente, você ganha de maneira única uma conexão de derivativa, que a gente fala, que a gente ganha, como é que eu vou explicar isso para quem nunca viu? Só dizendo rápido, é assim, você aprende a derivar na variedade usando a métrica. Basicamente é isso. Você ganha uma conexão, que é o que a gente chama de conexão, mas é a derivada covariante, a partir da métrica. E você ganha também uma forma-volume, que é uma maneira de medir volumes de regiões na variedade. Então, com esses elementos básicos, a gente já seria capaz de trazer o Laplaciano para variedades, né? Eu vou colocar aqui umas relações que eu queria explorar com vocês no final, mas eu não vou explorar só o formato, né? Ah, não, olha, parecia derivada covariante, não é essa a ideia. Então, qual que é uma analogia quase boa? Bom, é quase boa porque mesmo se você quiser dar detalhes disso daqui, não é uma relação direta, mas é assim. A derivada usual do Rn em funções e o produto interno do Rn geram o gradiente. Aqui você vai ter a mesma coisa, que é o gradiente, só que agora dependendo da métrica riemanniana e não do produto interno do Rn. E aí você também consegue calcular a segunda derivada. E a segunda derivada, por conta do tensor de Riemann, está associada diretamente com a curvatura da variedade. Então, aqui o que eu estou querendo induzir vocês a pensar? Aqui em cima nós temos objetos que derivam, e aqui embaixo eu tenho as suas interpretações geométricas. Tá certo? Aqui tem, se você se lembrar, o traço da curvatura, do tensor curvatura, você obtém a curvatura de Hit, e eu estou fazendo uma analogia aqui com o traço da segunda derivada. É claro que eu estou fazendo isso para puxar a relação que existe entre a geometria da variedade e a estrutura do Laplaciano. Eu espero dar tempo até o final. Então vamos lá, vamos seguir na nossa ideia. Só para não dizer que não fica evidente, como é que a gente pode definir o gradiente? Bom, o gradiente é definido da forma usual mesmo, não tem conversa, né? Isso daqui nada mais é do que o teorema da representação de Riese. Você tem um funcional, e esse funcional está associado a um vetor usando o produto interno do espaço. Só que aqui são campos, e no caso, o gradiente da função. Muito bem. E aí o divergente também pode, ou a divergência de um campo, né? Eita, errei aqui, né? Pode ser dado simplesmente definindo como sendo o traço da derivada de x, que é a derivada covariante, onde você enxerga essa derivada covariante de x como sendo um operador linear, a derivada direcional, né? Você pega um y e deriva o x na direção de y. Isso é uma aplicação linear e você sabe tomar o traço. Né? Muito bem, por fim, está lá o Laplaciano com seu formato usual. Tá bom? Você quer fazer assim? Pronto, tô com pressa, você chegou aqui no Laplaciano curvo de uma maneira... fazendo uma comparação apenas por analogia, né? Então, vamos para frente. Ah, aqui tem outro probleminha também, né? Puxa vida, a gente vai descobrir depois que ler com calma. Ok. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos explorar o teorema da divergência na sua versão mais geral, que é o teorema dos Stokes. Mas para isso, né? Aqui está o teorema na sua forma bem sintética. Primeiro comentário é o seguinte: as formas diferenciais são os objetos corretos para você integrar em variedades. Tá certo? Você, digamos assim, você não integra funções. O que você vai integrar são formas. E você vai entender as zero formas como sendo funções. Tá certo? Então você tem uma n-1 forma num espaço n-dimensional. A derivada exterior dele dá uma n forma. E aí, pessoal, eu queria pedir desculpa por conta do barulho, né? A gente não consegue controlar isso, né? Então, vamos lá. Continuando, você tem o espaço das formas diferenciais, e D é a derivada exterior. Maravilha. Vamos retornar às nossas ideias de fluidos lá atrás. Então, aqui, eu vou começar com um campo, como eu tinha antes, o fluxo associado, e uma n forma, não nulo. Tá certo? A minha variedade aqui vai ser, a partir de agora, vai ser sem borda. Já? Aí considere um aberto na fronteira. Eu falei que é sem borda? Não precisa supor sem borda aqui. Não. Vamos seguir, que você vai ver como é que você
pensa sobre isso. Porque você vai, de fato, pegar um aberto, né? Então, não tem problema você olhar para a variedade com o simbólico, na verdade. Então, vamos lá. Então, o que você faz? Você faz a mesma coisa de antes, né? Você integra a forma, que é o objeto certo de ser integrado, no domínio, e esse domínio evolui com o campo. Faz a mesma coisa. Só que agora, quando você faz a mudança de variáveis, a mudança de variáveis da forma é por meio do pullback. E aí você vai derivar, você deriva sobre o sinal de integral como antes, e você tem a derivada do pullback da forma ao longo do fluxo gerado pelo campo X. Mas essa é justamente uma, né, das possíveis formas de você ver a derivada de Lie da forma ômega. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora para a gente tentar recuperar os operadores diferenciais que a gente tinha antes no RN, sem explorar só aquela estrutura que eu fiz na primeira parte? A ideia aqui é o seguinte: nós vamos descrever ou olhar as propriedades com mais cuidado da derivada de Lie. Que aí sim os operadores diferenciais vão surgindo naturalmente. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa, quer dizer, o primeiro objeto que eu vou precisar definir aqui é o produto interior de uma forma diferencial por um campo. Mas isso é uma operação trivial. A forma tem lá K entradas, e o que você vai fazer é simplesmente escolher a primeira e substituir o X. Isso é o produto interno, o produto interior de ômega com X. Muito bem. E agora nós temos uma fórmula realmente mágica, que é devido a Élie-Cartan, que é a relação da derivada de Lie com a derivada exterior. Tá certo? Então, a derivada de Lie de ômega com relação a x, que é esse objeto que a gente tem que entender, é igual a diferencial exterior do produto interno da ômega com x, mais o produto interior da forma gerada por d ômega em x. Tá certo? Mas o que você tem que se lembrar aqui? A nossa forma ômega, nesse caso agora, ela tem dimensão k. Então, a derivada dela é k mais 1. Tá certo? Eu tenho que fazer uma observação importante aqui, porque eu chamei o U lá atrás, deixa eu mostrar para vocês, eu chamei o U lá atrás de um aberto de fronteira suave, né? Então, o objeto correto de você integrar dentro desse aberto é uma forma n-dimensional. E a forma que você deriva, que você aplica o teorema da divergente, tem que ser na fronteira de U, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, explorando essa forma aqui, se você agora vai explorar a integração em U, o que você faz? Você simplesmente coloca a forma de dimensão N agora, senão não faz sentido você integrar em U, tá certo? Que U é uma variedade n-dimensional, que é um aberto de N. Pois bem, nesse caso, a derivada de ômega vai ser N mais 1 e, portanto, 0 imediatamente. Por isso que aqui eu troquei a derivada de Lie só por esse pedaço. Agora eu aplico o teorema do divergente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou reproduzindo as mesmas ideias lá de trás, tá certo? E aplicando o teorema do divergente. Então, vamos lá. Se você for entender direitinho o que está acontecendo aqui, essa expressão deveria nos fornecer o que a gente estava entendendo pelo divergente lá atrás. E essa daqui é o teorema da divergência, desculpa, o teorema de Stokes, aplicado a esse caso específico. Muito bem. Então, o que nós vamos explorar, então? Vamos explorar o que a gente está, o que apareceu no lugar do divergente aqui, né? Tentar entender quem é esse cidadão. Maravilha. Mas como a forma ômega é n-dimensional, quando você faz o produto interior com x, ela fica n menos 1. Aí se deriva exteriormente, ela volta a ser uma forma n-dimensional. Resultado, como o espaço das formas n-dimensionais é de dimensão 1, essa forma que está aqui do lado esquerdo tem que ser um múltiplo da forma dada. E aí aparece uma função aqui no meio. Então, qual que é a nossa missão aqui? É tentar entender quem é essa função de x. Então, na verdade, esse objeto que está aqui, essa função que aparece usando o álgebra linear, como eu estou mostrando para vocês, é que é o análogo do divergente de x. Mas você vai me perguntar, bom, do jeito que eu estou fazendo, não apareceu a derivada covariante em nenhum momento, né? Então a gente tem que tentar entender isso um pouco melhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar relacionar a derivada exterior com a derivada covariante de campos na variedade. E aqui está o passo-chave para a gente entender qual é a relação dessa funçãozinha aqui que aparece naturalmente, só fazendo uma análise dimensional da forma e usando a álgebra linear,
como é que faz para aparecer as derivadas, né? Afinal de contas, seria natural esperar isso. Então, nós vamos fazer o quê? Fazer a associação da derivada exterior, que não utiliza a métrica, com uma derivada exterior métrica. Então, o que a gente faz? Qual que é o princípio básico da derivada exterior? Ela deriva uma forma e o objeto final é uma outra forma alternada de grau maior, certo? Para respeitar a ideia de derivada, você aumentando a ordem. Então, o que nós vamos fazer? A gente sabe derivar campos usando a derivada covariante, então a gente consegue também derivar as formas. Mas quando você deriva uma forma usando a derivada covariante, você não tem nenhuma esperança que essa derivada seja um objeto que é uma forma diferencial de novo. Então, o que você faz? Você alterna essa derivada total, que também para quem já fez o curso de cálculo avançado, já viu isso lá. Então, você deriva covariantemente a forma e pega a derivada total e alterna. Com isso, você ganha uma função que tem as mesmas propriedades da derivada exterior. Ou seja, satisfaz a listinha de propriedade intrínseca. Então, qual que seria a nossa ideia para a gente continuar pensando aqui e relacionar o que a gente quer? Vamos simplesmente entender qual que é a relação entre essas duas derivadas exteriores aqui, a usual e a métrica. E, na verdade, o que você tem é que essas duas coincidem, né? Você cria essa fórmula aqui que aparentemente depende da derivada covariante, portanto, da métrica, e no final você exibe, olha, não é bem assim, não depende não, essa expressão é independente da conexão que você escolhe, que é uma propriedade absolutamente relevante, né? Por fim, depois de trabalhar com essas ideias, ao invés de você derivar essa expressão usando a derivada usual, você deriva utilizando a derivada métrica, derivada exterior, perdão, né? Usual, você usa a derivada exterior métrica, aí você consegue caracterizar essa função h de x diretamente, fazendo a conta, como sendo o traço da derivada covariante de x, né? Então, a fórmula de Cartan, essas ideias que eu estou colocando aqui para vocês, faz um milagre de você, de fato, ver que não só a estrutura que a gente tinha dado para o operador divergente, na verdade, ela aparece de maneira intrínseca na variedade se você reproduzir a mesma ideia de estudar o fluido. Então, esse é um passo interessante, que eu não vou fazer os detalhes aqui, porque ele é operacional. Mas é bem interessante, né? Como é que você faz para sair da ideia inicial. Vamos voltar aqui, né? Desse menino aqui, que é o que a gente queria entender, e relacionar com o que a gente tinha no RN. Então, esses são os passos para você, não, agora eu entendo que realmente a definição estrutural lá do divergente traz a mesma ideia em todos os espaços. Tá certo? Então, essa é a conclusão que a gente tira aqui, né? Então, aí agora você simplesmente retraduz, né, o teorema de Stokes usando o divergente. E aí fica mais natural, inclusive, para você ver que, de fato, o teorema de Stokes se resume ao teorema de divergente quando você pega uma forma de grau máximo. Tá? Na verdade, é a forma volume, né? A forma volume está errado, só que errei de novo. Desculpa. É a forma volume que deveria aparecer aqui. Muito bem. Então, usando essas ideias, você consegue concatenar, né? Usando o fluido, você consegue concatenar todos os operadores diferenciais que a gente viu até agora. E aí, de novo, o que a gente quer perguntar? Vamos ver se a gente tem o que tinha antes, né? Se vocês reparem bem, eu só tirei uma expressão aqui. Qual foi a expressão que eu tirei? Aquela do Laplaciano que aparecia em coordenadas. Porque aqui vai ser, obviamente, diferente, porque esse espaço é curvo e as coordenadas são diferentes das coordenadas da RN, né? Mas as outras coincidem, ou melhor, as outras faz sentido, né? Faz sentido você dizer que o Laplaciano é divergente do gradiente, faz sentido você dizer que ele é o traço da segunda derivada, e faz sentido você dizer que ele também tem uma caracterização variacional, e por fim, que ele pode ser visto também do ponto de vista estritamente funcional, né? Vamos para frente. Maravilha. O que eu queria falar agora? Não vai dar tempo de falar tudo. Tiago, quanto tempo eu tenho? Só para eu
Eu fui mais lento que o Então, usual. oficialmente 25 minutos ainda, mas Então não tá bom. oficialmente a gente está em casa. Não, eu tenho. E 25 minutos. Não, é porque também a paciência, o tempo é infinito, mas a paciência é finita, né? Então eu vou tentar fazer aqui de maneira tranquila, sem acelerar, mas colocando tudo que precisa. Então vamos lá, o que eu queria fazer agora? Bom, falar do Laplaciano em formas diferenciais. Como assim, né? Qual que é o objeto que deriva naturalmente as formas? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. O objeto central foi a derivada covariante. E o resto é álgebra linear. O divergente é um resultado do derivado covariante, como a gente viu. Então o resto, álgebra linear. Mas nas formas diferenciais, nós temos um derivador natural, que é a diferencial exterior. Então a gente deveria ser capaz de reproduzir tudo, ou quase tudo, ou uma parte, o que for possível, né? Usando não a derivada covariante, mas sim a derivada exterior. O que eu quero fazer com isso? Eu quero dar uma definição, mostrar como é que o Laplaciano de Rod surge de maneira natural, que não seja só mostrando a fórmula. Então, essa é a minha ideia. Então, o que a gente precisa aqui? Vamos voltar para a gente ver os elementos que a gente precisa? Primeiro, colocar um produto interno no espaço das formas. Pontual, assim como a gente tinha dos campos, né? Lembre-se aqui, a métrica. Ó. A métrica gera para a gente um produto interno no espaço das formas. Ou no espaço dos campos. Então, a gente precisa de um elemento desse. E, por fim, a gente vai pegar esse objeto e integrar. Tá? Então, a nossa luta aqui vai ser construir esses primeiros objetos e tentar seguir a analogia, agora não a analogia só das estruturas da cara das formas, né? Mas das ideias. Vamos ver se a gente consegue. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, considerar a variedade riemanniana, ou melhor, isso mesmo. Compacta, sem bota, evitar várias complicações de dimensão n, e vamos considerar a derivada exterior. Pessoal, nada mais natural para a gente aqui seguir aquelas ideias é fazer o seguinte. Bom, se eu quero fazer tudo em função da derivada exterior, o que eu vou fazer? Você pode falar assim, não, olha, é fácil, então, porque você quer calcular a segunda derivada do Laplaciano. Então, o que você faz? Você calcula a diferencial da forma, calcula de novo e toma o traço. Dá para a gente reproduzir isso? Não dá, porque a segunda derivada exterior de uma forma é zero naturalmente. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, essa repetição não dá para fazer. Então, o que nós vamos explorar? Vamos explorar o fato de ser possível obter, com muita luta, é claro, a adjunta da derivada exterior. Essa vai ser a ideia. Então, a gente vai, aqui, ó, essa formulazinha, a gente vai começar tentando encontrar um novo Laplaciano em formas diferenciais, utilizando o último formato, que é esse daqui, né? Esse daqui. Vamos ver se dá certo. Essa é a esperança. Então, vamos lá. Só para falar da importância para o estudo da topologia da variedade, a diferencial, usando a diferencial, você constrói o complexo de de Rham. E, claro, associado a ele, você tem o grupo de cohomologia de de Rham, que, na verdade, é um instrumento, uma ferramenta poderosa para se entender a topologia da variedade. Com isso que eu estou querendo chamar a atenção. Falei, olha, construir o Laplaciano, a gente vai conseguir um link entre a topologia da variedade e a geometria da variedade. Então, eu queria dar um gostinho dessas ideias aqui a partir de agora. Quem nunca viu isso na vida, não tem nenhum problema. Pode seguir. Você fica só com os princípios que você conhece da análise da RN e você aproveita igual. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a seguinte. A nossa métrica induz um produto interno lá no espaço das formas. Aqui nós temos um exercício de álgebra multilinear muito interessante. Então, para quem nunca viu, é um excelente exercício. Para quem já viu, sabe que ele existe, né? Que a partir da métrica você induz uma métrica no espaço das formas. Um produto interno no espaço das formas diferenciais. E com isso, com esse produto interno, a gente já tem a primeira parte da nossa meta, né? Que é agora nós temos um produto integral no espaço das formas. Muito bem, agora a gente tem que relacionar esse produto aí com quem? Com a diferencial, para a gente conseguir calcular a adjunta com relação a esse produto interno funcional. Será que é possível fazer isso? A construção agora é não trivial. Mas eu vou mostrar para vocês os passos e vocês vão ver que tem relação com o que a gente estava fazendo antes. O que nós vamos explorar aqui? Nós vamos explorar o conhecimento da forma volume. Então, o nosso objetivo está aqui, né? A gente conseguir um operador
adjunto da diferencial, e aqui está, né? É importante observar que a forma ômega tem um grau menor do que K, e quando você diferencia, ela passa a ser uma K-forma, e aqui faz o contrário, né? A gente não sabe exatamente o que o adjunto faz com a eta, mas a gente sabe que tem que ser um operador que vai pegar um cara da K-forma e vai levar para K-1. Então, olha só que interessante. A diferencial aumenta o grau, a adjunta diminui o grau. Ou seja, isso é natural só pelo que a gente quer obter. Vamos lá. Para isso, agora nós vamos explorar a integração usando o grau máximo da variedade. Então, o que eu faço? Eu uso o produto ED para pegar uma K-forma diferencial e construir uma N-forma diferencial simplesmente fazendo o produto ED com a forma de grau complementar. Pessoal, desculpa de novo, achei mais um erro aqui. É N menos K, não K menos N. Então, perdão. Agora a gente integra, e aí você tem uma espécie de par de dualidade, para quem está acostumado com análise funcional, é isso mesmo, né? Você constrói uma forma bilinear em dois espaços funcionais. Não estou aqui preocupado de forma nenhuma com convergências e coisas afins, né? Propriedades afins. O fato é que essa forma bilinear induz naturalmente, assim como você faz lá usando o teorema da representação de Riese, ou calculando as adjuntas, adjunta não, como é que fala? As matrizes associadas a formas bilineares, você encontra uma transformação linear, um operador linear, que faz o trabalho para você de identificar quem é a matriz associada à forma bilinear. Assim como você faz em álgebra linear. Essa é a ideia. Então, esse operador ele é absolutamente importante em teoria de formas diferenciais, que é conhecido como operador estrela de Rod. Tá certo? Esse é o cara que vai nos ajudar. Se você reparar direitinho, ele pega essa expressão, que é uma integral, a gente sabe fazer sempre, né? Pegando uma forma aqui, outra lá, associando com o produto interno integral métrico, que é esse aqui. Então, ou seja, a gente pega a integração usual, que é nada mais é do que essa fórmula, e consegue associar um operador no produto interno lá, dado pela métrica no espaço das formas. Aqui a gente já começou a fazer a construção que precisa, mas claramente a gente precisa desse operadorzinho estrela para nos ajudar. Então vamos lá. Qual que é a ideia, então? Vamos explorar o máximo que a gente puder desse operador estrela. Tá certo? A primeira propriedade, e absolutamente relevante, isso aqui também é uma conta que você faz computacional, né? Você faz direto. Você mostra a relação dessa expressão com a métrica no espaço das formas, e a partir daí você relaciona o produto interno métrico com essa expressão que define também um produto interno novo. Mas agora a gente precisa desse cara aqui para nos ajudar. Então, a próxima propriedade é entender que o operador Rod estrela, ele é quase o inverso dele mesmo, né? Você está vendo aqui. E mais do que isso, ele é pontualmente uma isometria, o que induz uma isometria no espaço das formas como espaços funcionais. Também não estou preocupado aqui com convergência e coisas afins. Vamos lá. Continuando, agora a gente consegue determinar quem é o adjunto da forma diferencial ou da derivada exterior utilizando o operador Rod estrela. A gente consegue calcular explicitamente em função do operador Rod estrela. Aqui é que está. E esse é o ponto, né? A magia vai se dar aqui. Como é que você faz? Vamos lá, vamos lembrar. O mais importante de tudo é esse operador esquisito aqui satisfazer essa propriedade. Mas essa propriedade, não sei se vocês se lembram, isso aqui é tudo integral. O que a gente tinha que fazer antes? O grande truque, né? O grande truque do EDPista é a forma de integração por partes. E foi isso que a gente utilizou para passar a derivada de um lado para o outro. Então é o que nós vamos usar aqui de novo. Só que ao invés de usar a forma de integração por partes no teorema da divergência, está tudo bonitinho, vamos fazer na forma geral, que é utilizando só a derivada exterior. Então o que a gente faz? Calcula a derivada exterior desse termo e integra. Aí quando você vai integrar em M, aplica o teorema do divergente, o grau daqui é máximo, o grau dessa forma é máximo. Então, quando você integra, no bordo dá zero. E aqui está a expressão que você precisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar nesses termos,
para mostrar que, de fato, o que você tem é que esse produto interno tem essa expressão, o que nos obriga a concluir que, na verdade, é o produto interno de ômega com D estrela de eta. Tá certo? E a gente tem expressão direta de quem é ele. Então, pronto. Agora nós temos o que a gente precisa para definir o nosso primeiro Laplaciano. Mas antes, deixa eu só falar uma propriedade interessante aqui, topológica, né? Que você tem essa sequência exata, que na verdade faz o caminho contrário da derivada exterior. Né? Você lembra que a derivada exterior vai aumentando o grau, aqui a adjunta dela vai diminuindo, e o mais interessante de tudo é que elas comutam. Tá certo? Esse diagrama aqui, naturalmente, comuta. Isso tudo são cálculos que você faz direto, né? Isso aqui é só pôr a mão na massa. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos definir o nosso Laplaciano em formas diferenciais usando essa técnica que a gente acabou de fazer. Né? A primeira tentativa é fazer o quê? Bom, vamos simplesmente falar, olha, eu pego a diferencial, componho com a diferencial exterior e eu espero que dê certo. Basicamente é isso, né? Então, você usa a propriedade que você quer, a mesma do Laplaciano, olha só, essa você tem da nossa construção. E o que a gente conclui? Se esse cara for o seu Laplaciano, isso implica, olha só, que a diferencial exterior de ômega tem que ser zero. Ou seja, as formas que tem um Laplaciano igual a zero, melhor dizendo, deixa eu explicar direito, a forma que tem o Laplaciano, se esse fosse o caso, né? Igual a zero, são justamente aquelas que têm a derivada exterior zero em ômega. Né? Mas essas são as derivadas fechadas. Desculpa, essas são as formas fechadas em N. Que aqui já começa a ter um pequeno probleminha, porque o espaço das formas fechadas é um espaço de dimensão infinita. Né? Então, o núcleo desse Laplaciano aqui não está bom. De fato, você pode fazer a mesma coisa. Puxa vida, aqui também está trocado. Perdão, ó, tá vendo esse Laplaciano que está aqui? O que eu queria fazer era fazer o contrário, né? Fazer D estrela, para você ver que a gente obtém propriedades análogas. E aí, o que é o legal de você definir o Laplaciano contrário? Desculpa, pessoal, o estrelinha era para estar nesse fator aqui, como está aqui, né? Então, o que é o bacana de você observar? Que agora, se você definir o Laplaciano assim, o que você tem é que a adjunta da derivada exterior de ômega é zero. Mas quem que são essas formas? Essas são as formas exatas. São aquelas formas que têm primitiva. Muito bem. Então, olha que bacana. Essas duas expressões que sugerem o Laplaciano nos dão informações, o núcleo dela, né, nos dão informações distintas a respeito da forma. Então, a próxima tentativa aqui é juntar as duas. E essas duas é que, de fato, caracteriza o operador de Rod-Laplace, que nada mais é que o Laplaciano de formas, você olhando para a adjunta da diferencial, tá certo? E aí tem um teoremaço da decomposição de Rod, que ele diz o seguinte, olha, o espaço das suas formas podem ser decomposto, pode ser decomposto como sendo o núcleo desse Laplaciano Rod, agora completinho, bonitinho, são as formas chamadas harmônicas. Esse é um cara de dimensão finita, é métrico, porque o operador Rod depende da métrica, então isso aqui, de alguma forma, traduz a geometria da variedade, com a métrica que você escolheu, e o espaço é decomposto pelas formas fechadas, exatas e harmônicas. Então, esse Laplaciano induz para nós uma decomposição estrutural do espaço das formas absolutamente importante e com infinitas aplicações. Vou mostrar uma aqui, que é a primeira de todas, né? Obviamente, não vou demonstrar que isso dá trabalho, que é a dimensão do espaço das formas harmônicas coincide com o número de Bethe. E o que esse número de Bethe faz para a gente? Bom, esse é um invariante topológico, pessoal, que mede a quantidade de buracos k-dimensionais que você tem na sua variedade. Se você pensar que no R3, você pode tirar um ponto, né? Então, seria um tipo de buraco. Então, você também pode tirar um disco do R3, né? Isso é um outro tipo de buraco. Então, você também pode fazer um recorte de uma bola. Isso é um outro tipo de buraco, né?
Então, assim, grosseiramente, os números de BET dão informações sobre esse tipo de buraco, que é uma informação topológica do lado direito, e do lado esquerdo você tem uma informação, vamos dizer assim, né, só para puxar a sardinha para o oceano, métrico-diferencial. Tá certo? Ou seja, a dimensão do alto valor zero do Laplaciano de Rod te dá uma propriedade topológica da variedade. Então, aí começa o link entre topologia, análise e geometria. Aí começam os teoremas mais profundos, né, que de fato existe um isomorfismo entre esse espaço aqui e os grupos de cohomologia de de Haen. Lembra que o grupo de cohomologia de de Haen é, na verdade, um espaço vetorial, e esse isomorfismo aqui, isomorfismo com espaço vetorial. E, de novo, informações topológicas e geométricas se entrelaçando. E como aplicação, tem esse outro corolário aqui, que diz o seguinte: se você começa com uma variedade compacta orientada, você sabe que o HIT dela é maior ou igual a zero, então o primeiro número de BET da variedade é menor ou igual que a sua dimensão. E o mais interessante, a propriedade dessa desigualdade ser sharp. Só vale a igualdade se somente se a sua variedade é um toro n-dimensional flat. Tá certo? Então, esse é um teorema de estimativa dos números de BET que fazem com que você caracterize de maneira sharp, né, quem é a sua variedade. Bem bonito esse resultado, na verdade, né? Muito bem. Pessoal, agora eu vou utilizar o restinho de tempo que eu tenho aqui. Eu vou aproveitar tudo que eu fiz, então eu vou, de uma maneira deselegante, desculpa, eu vou acreditar que as ideias gerais para fazer essas construções a gente entendeu bem. Tá certo? E agora eu vou passar a construir Laplaciano em fibrados vetoriais. Por quê? Porque eu quero te mostrar a força dessas ideias. Você consegue reproduzir essas ideias desde que você tenha os elementos mínimos lá atrás, né? E aí você vai construindo novos Laplacianos. Fibrado vetorial aqui, para quem nunca viu, né, fica com fibrado tangente na cabeça. Tá? Que é justamente o espaço tangente de uma variedade. Mas para quem conhece, vamos seguir no caso mais geral mesmo. Tá certo? Então, um fibrado qualquer, você pode muni-lo de uma métrica em cada fibra. Para você conseguir falar de derivada, você define uma conexão e faz como antes. Você exige um pedacinho, como você fez antes, que tem a relação entre a métrica, aqui não é mais métrica riemanniana, né? Porque essa métrica não está dada no espaço tangente do fibrado, isso daqui está nas fibras. E essa conexão te diz como é que você deriva as seções. Aí você pode falar para mim, bom, eu a partir de agora, Marcos, eu não estou mais entendendo nada. Não fica assim. Você pode pegar aqui o fibrado tangente e seguir com as mesmas ideias, certo? Então agora você tem uma conexão, que é um derivador, uma derivada covariante nas seções do fibrado. E tem essa métrica. A única coisa que você pede é que ela seja compatível com a métrica, da mesma forma que a derivada covariante é compatível com a métrica riemanniana. Maravilha. Com esses dois objetos, eu sei, né, fazer medições no meu fibrado, pelo menos nas fibras, e sei calcular derivadas. Eu tenho quase tudo para poder... eu até expliquei aqui, desculpa, não me lembrava dessa parte, né, que eu explico o que é ser métrico, que é ser compatível. Mas vamos voltando aqui. Você tem os mesmos elementos para construir um Laplaciano aqui, né? Você sabe derivar e tem a métrica para poder tomar os traços necessários. Então, vamos lá. A primeira ideia é fazer o seguinte. Bom, se eu sei derivar as seções uma vez, por indução, eu consigo definir as derivadas de ordem superior, pessoal. Olha lá. Como é que você faz? Do jeito usual, como é que você deriva, como é que você define a derivada segunda covariante de campos em variedade riemanniana. É a mesma ideia, né? A mesma expressão quase. Né? Isso aqui nada mais é do que aplicar a indução. Então vamos lá. Então com isso, agora a gente consegue definir um Laplaciano já. Temos métricas para calcular traço e sabemos derivar duas vezes. Então você pode simplesmente derivar, ou melhor, obter um Laplaciano aqui utilizando essa expressão. Agora, nesse ambiente de fibrado, você pode fazer a seguinte pergunta. Será que esse Laplaciano aqui, definido desse jeito, completamente estrutural, né? Digamos assim, sem integração, será que ele conversa com as outras definições? Será que eu consigo uma forma
variacional para esse novo operador, agora definido no espaço fibrado, né? Essa seria a ideia. Vamos ver se a gente consegue seguir com essa ideia, que é justamente o que eu acabei de dizer, né? Será que tem uma forma quadrática associada a esse operador? A resposta é sim, porque a gente tem tudo que precisa, tá certo? Então, nós vamos de novo pensar na derivada covariante como se fosse um operador linear, né? Para você tomar traço. E aí vamos definir agora uma derivada, desculpa, não é derivada não, um produto interno no espaço das derivadas das seções. Essa expressão do lado direito, você pode não estar familiarizado, mas você viu isso aqui no curso de álgebra linear básico. Vou explicar por quê. Então, as seções são, vamos lá, generalizações dos campos, então são vetores, a derivada dos campos determinam operadores de ordem maior, portanto, você pode fazer analogia com matrizes, né? Então, S1 é um campo, portanto, vetor, derivada covariante é uma matriz. Isso aqui é um espaço interno, um produto interno no espaço das matrizes. Aí, qual que é o produto interno natural no espaço das matrizes? É você multiplicar uma pela adjunta da outra e tomar o traço. Essa métrica aqui no espaço das matrizes é, inclusive, a métrica euclidiana. Então, é a mais natural possível. Mas eu estou escrevendo assim, por quê? Porque eu quero aproveitar as propriedades estruturais do espaço onde eu estou. Mas as ideias, no fundo, são rigorosamente as mesmas. Vamos lá. Então, a primeira proposição que eu preciso, e seria supernatural que assim o fosse, que integrar esse produto interno, você simplesmente consegue um teorema do teorema de Stokes emprestado aqui, para você tirar a derivada do seu operador que deriva duas vezes e passa a derivada para o outro lado. É isso que você precisa. Mas aí você consegue, né? Você adapta o teorema de Stokes e consegue essa expressão. E aí, com isso, você consegue calcular, por exemplo, a adjunta da conexão, agora nesse ambiente mais geral. E aí você tem esse novo Laplaciano que coincide contigo, que é bacana. Tudo isso que eu falei tem um trabalho colossal e muito cuidadoso que tem que fazer para fazer as contas. Mas o mais interessante é que eu consegui mostrar para vocês que você vai recuperando as ideias. Olha, você consegue colocar esse operador que a gente definiu em formato variacional, você consegue colocar através da adjunta e define através do traço da segunda derivada. Maravilha. Então tá bom, mas observem bem. Vamos comparar os Laplacianos que a gente construiu, que é o bacana aqui. Tiago, eu gostaria de usar assim, só mais alguns minutos para falar bem rapidinho nessa parte. Não vou entrar nos detalhes, tudo bem? Okay. Acabou. Então, vamos lá, pessoal. Vou aproveitar a paciência de vocês um pouquinho aqui, então. Vamos pegar um fibrado correto para a gente conseguir comparar esse Laplaciano Rod que a gente fez aqui em cima com esse novo Laplaciano que captura todas as ideias que nós começamos lá atrás no RN. Okay. Como é que a gente faz para comparar esses limites? Primeira coisa é o espaço, né? Por quê? Porque esse operador L está definido num espaço, num fibrado vetorial qualquer. E o ROD é um operador que está definido em formas. Mas o espaço das formas, pessoal, é o espaço das formas pontualmente lá, né? É um fibrado vetorial, onde cada fibra é o espaço das formas definido naquele ponto, no ponto do fibrado vetorial. Perdão, estou gaguejando aqui que nem um maluco, né? Perdão. Então, é só você fazer a associação. O espaço das formas diferenciais é um fibrado vetorial. Portanto, esse Laplaciano aqui pode ser construído utilizando a métrica e a conexão, que são naturais do espaço das formas. E aí a pergunta é, qual que é a relação desse Laplaciano com o Laplaciano Rod? Basicamente, o que a gente vai fazer é calcular a diferença. Pessoal, essas ideias que eu estou falando aqui, que aqui para a gente está aparecendo de maneira concatenada a partir do RN, na verdade faz parte de uma grande técnica em geometria riemanniana, para o estudo da sua geometria e topologia, que é conhecido como técnica de Bockmann. E o que a gente vai fazer? Qual que é a técnica de Bockmann? É calcular a diferença entre Laplacianos construídos de forma diferente. Então, quando você faz isso para as formas, aparece já a primeira coisa surpreendente. O que eu quero dizer? O Laplaciano Rod, esse aqui, é igual ao Laplaciano métrico em fibrados que a gente construiu, agindo em forma, mas a curvatura de Hit, ou seja, a diferença entre esses dois Laplacianos, é um operador que não tem derivada. Então, para o analista que está aqui nos assistindo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse cara aqui não deriva ninguém.
esse aqui deriva duas vezes, esse aqui deriva duas vezes. Então, o que eu estou te dizendo é que o símbolo desses operadores diferenciais são os mesmos. Ou seja, as derivadas segundas são as mesmas. Ou melhor, as derivadas são as mesmas. Vamos lá, pensamento assim. Tá certo? É isso que ele mostra. Ou seja, pessoal, as construções são distintas, mas tem uma ligação poderosa por trás que faz com que esses objetos se relacionem de maneira indissociável, né? Maravilha. Aí você pode fazer a mesma coisa para formas de dimensão mais alta, só que essa expressão aqui é bem complicada, aparece o HIT, é uma expressão que depende do tensor de curvatura de Riemann, mas não é exatamente o HIT. É um carinha mais complicado. Mas você consegue mostrar que, olha, os símbolos do operador continuam sendo o mesmo. Só um exemplozinho clássico e muito instrutivo para quem lê um pouco de física, né? Se você constrói essas mesmas ideias num fibrado de spinores, você vai ver que esse nosso Laplaciano aqui se relaciona com o quadrado do operador de Dirac. Tá? Isso é bacana para quem está acostumado. E aparece quem? Aparece justamente a curvatura escalar. Então, estudar esse Laplaciano aqui do ponto de vista variacional nos dá informação do Dirac e informações sobre a geometria da variedade, para vocês verem o impacto que essas ideias têm. E, pessoal, eu queria parar por aqui. Eu já ocupei a paciência de vocês demais, e era isso que eu queria mostrar para vocês, as construções do Laplaciano e as suas relações com as outras áreas da matemática, que é a análise, topologia e geometria. Obrigado. Ok, muito boa palestra. Linda palestra, como sempre, muito boa.